Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Nessa noite de quarta-feira, dia 4 de agosto, nós estamos aí clamando, orando para que haja restauração sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, vida espiritual, emocional. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é completo. Deus não precisa de nada, porque o nosso Deus, Ele governa tudo e todas as coisas estão debaixo do seu governo e do seu controle. Daqui um pouquinho quero ler com você uma palavra aonde irá certamente falar a tua vida espiritual, abençoar e proteger a tua vida emocional e vai te dar aí um renovo físico. Creia, Deus é poderoso para renovar as forças, Deus é poderoso para renovar as energias que você precisa, porque o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Todos os dias de agosto, Deus assim permitindo, nós estaremos falando da palavra de Deus, orando e pedindo que você nos siga nas redes sociais. Nós temos o Instagram, BCC Brasil Oficial, e no Facebook, bccbrasil.online, certo? Daqui um pouquinho nós vamos orar também pelas suas causas, vamos clamar a Deus. No YouTube nós temos Palavra de Fé.online, justamente para termos aí um programa no YouTube, um canal, como assim é chamado, no YouTube, onde nós possamos estar entrando na sua casa, ministrando a palavra de Deus, orando por você e estando em comunhão em Cristo Jesus. Muitos lugares já estão voltando à rotina de se reunir presencialmente, mas eu continuo pensando, orando por você que está na sua casa, está em vigilância, não tem se sentido confortável, nem à vontade para sair. Então a palavra de Deus, ela não tem barreiras e não tem limites. Obviamente, se você tiver a oportunidade, é necessário que esteja junto, até por uma questão que é muito bom estar perto de pessoas, poder ter um contato dentro daquilo que é possível, não é? Então, se você vai para um local, cultuar a Deus, mesmo assim existe um distanciamento, mas é muito bom estar com pessoas. Amém? Nós estamos aí neste propósito, no mês de agosto, durante os 31 dias, clamando por restauração e falando a respeito da graça de Deus. A graça do Senhor é revelada na pessoa de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando um preço que eu não poderia pagar, um preço de dívida espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso foram destituídos, afastados da glória de Deus. A Bíblia não diz que 99% pecou e sobrou 1% justo. A Bíblia não diz que pecaram 80% e sobraram 20% justos. Não. A Bíblia não diz que Deus escolheu alguns justos e virou as costas para os pecadores. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E é por causa de Jesus que nós podemos nos aproximar de Deus. Não é por causa da religião, não é por causa de uma placa, não é por causa até mesmo da oração de alguém. Eu vou orar por você porque é bíblico, mas você pode orar por mim porque é bíblico. E nós oramos uns pelos outros, porque assim nós estamos manifestando o amor, estamos manifestando a fé e assim nós estamos cumprindo a palavra do Senhor Deus. Então eu gostaria muito que você, inclusive, colocasse a minha vida nas suas orações, mas eu vou estar orando por você também, certo? Mas a Bíblia diz exatamente isso, que todos foram destituídos da glória de Deus, e só há um mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus, não há outro, não há outra pessoa, não há outro nome, não há outra fórmula, não. Não há uma religião. Deus podia ter colocado ali assim, olha, só há uma religião que pode fazer a mediação entre eu e os homens. Não, só há uma pessoa, só há um, que é Jesus. Jesus é o mediador entre os homens e o nosso Deus. E
O meu propósito é falar de Jesus. O meu propósito é mostrar para você dentro das Escrituras Sagradas com clareza, com discernimento, é mostrar para você aquilo que o Evangelho traz, que são as boas novas. É mostrar para você, dentro da velha aliança, aquilo que a velha aliança aponta, que é a pessoa de Jesus. Eram sombra das coisas que haviam de vir, e elas agora vieram, depois da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Quero orar com você daqui um pouquinho, mas antes quero meditar com você no Salmo 27. Salmo de número 27. É um salmo muito conhecido, salmo escrito por Davi, mas inspirado pelo Espírito do Senhor. E os salmos eles são interessantes porque muitos podem estar passando o que o salmo está descrevendo. Então você observa que a palavra de Deus ela é viva. E você pode orar com tranquilidade o salmo, você pode meditar a respeito do salmo, como toda a palavra de Deus. Mas os salmos, você pode fazer dele o que eu chamo de orar a palavra de Deus. E muitas ministrações o Senhor tem me direcionado a falar de oração, porque você pode orar de qualquer lugar que você esteja. Você pode orar em qualquer horário, seja manhã, tarde, noite, madrugada. Você pode falar com Deus. Talvez você não consiga falar com alguém, que você até julgue ser muito importante, mas você pode falar com o Senhor Deus. No nome de Jesus, como já disse a você, só há um mediador entre os homens e Deus. Somente os homens e Deus há um mediador. Somente uma pessoa pode fazer esta ligação, e essa pessoa é Jesus. Amém? Salmo 27. O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Vamos observar alguma coisa aqui dentro desse salmo. O medo. Davi era um homem escolhido por Deus, um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que buscou a presença de Deus, um homem que também cometeu muitos erros, um homem que governou a nação de Israel, um homem que foi levantado por Deus de forma muito milagrosa e abençoada na história de Davi. Você pode ler nas Escrituras Sagradas que Davi, quando ele foi ungido, ele não estava nem na casa dele, ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. E o profeta que foi ali ungir o novo rei de Israel, porque Saul havia negligenciado a vontade do Senhor Deus, ele foi rejeitado. Era um homem que queria ouvir apenas ele mesmo, era um homem que era muito teimoso, não queria escutar a voz do Senhor e muito menos andar de acordo com a voz do Senhor. E Davi foi levantado como o segundo rei da nação de Israel. E no dia que ele foi ungido, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, até que o profeta quase erra, porque o ser humano ele é passivo de erro, mas o Senhor Deus falou ao profeta que aquele que ele tinha escolhido não estava ali e eram para aguardar. Então havia mais um filho de Jessé, Davi, que estava cuidando das ovelhas, e todos ali da sua casa esperaram Davi chegar. Mas Davi, muito perseguido por Saul, e Davi depois também teve vários problemas com outras tribos, nações vizinhas, pessoas da sua própria família, enfrentou muita perseguição. Então, eu acredito que Davi, como ser humano, deve ter experimentado o medo, numa escala até mesmo grande. Mas ele disse: o Senhor é minha salvação, minha luz e salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem terei medo? Então olha, o Senhor é a fortaleza da sua vida. Agora ore este salmo na primeira pessoa, meditando e tomando posse das Escrituras. Você aí pode dizer assim: o Senhor é a minha luz e salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? E você pode orar isso tranquilo, na sua casa, no seu trabalho. Você pode recitar estes versículos por alguns instantes, meditando nas Escrituras Sagradas, fazendo a sua alma digerir isso, porque é uma palavra espiritual, mas a tua alma vai dar o entendimento na tua mente, no teu intelecto,
E esse medo vai fugir de você. O medo, ele vai desaparecer. Você pode observar que muitas pessoas são acometidas pelo medo. Inclusive nos últimos tempos, meses ou anos, não é? Já estamos para mais de um ano enfrentando uma Covid, enfrentando uma pandemia. Muitas pessoas estão com medo. Muitas pessoas tiveram parentes que faleceram, então se aproximaram bem da morte. Muitas pessoas têm medo da morte, medo do escuro, medo de avião, medo de elevador, medo de doença, medo de perder tudo. O medo está assolando as pessoas. E o medo, ele é a base de muitas enfermidades psíquicas. E o medo, ele neutraliza, ele paralisa. O medo, ele deixa a pessoa estagnada. O medo não permite que você pense direito e tome decisões conforme eram para serem tomadas. Então, muitas decisões estão sendo tomadas pelo medo. Então, o medo, ele é prejudicial. O medo, ele só é saudável aquilo que ele te protege. Como é que o medo vai me proteger? Se você, porventura, sair e observar que a rua está arriscada para que você saia, tenha um perigo de assalto, você vai ter um medo dentro de uma normalidade. Então, você não vai sair. Ah, eu sou Superman, não tenho medo de ladrão nenhum, não tenho medo de bandido. Aí não é aquilo que Deus criou na sua vida, certo? Então, o medo dentro de um equilíbrio é justamente para proteger a sua vida. Agora, o equilíbrio é esse, é uma vigilância. Então, não seria nem um medo, seria uma vigilância. Agora, observe, o medo, olha quantas coisas ele faz. E o que Davi diz? De quem terei medo? E olha o que a Bíblia diz. Ele é a fortaleza de minha vida. De quem terei medo? O Senhor é a tua fortaleza. Mas você tem que dizer na primeira pessoa: o Senhor é a minha fortaleza. De quem terei medo? Observe. Se você estiver hoje seguro numa fortaleza, a fortaleza mais segura do universo. Se hoje você estiver numa fortaleza onde as armas não podem tocar na tua vida, porque você está guardado nessa fortaleza. As fortalezas são para isso, são para proteger os ataques do inimigo. Então, o Senhor é a minha fortaleza, eu estou seguro nele. Eu estar seguro nele não significa que eu deixo de ser vigilante, nada disso. Eu estar seguro no Senhor não significa que eu tenha uma pequena porcentagem de medo, um medo, como eu expliquei para você, mais num teor de vigilância. Eu tenho que ter uma vigilância. Eu não posso ficar saindo pelas ruas, sem nenhum motivo, pelas madrugadas. Qual o motivo que eu vou fazer isso? Certo? Você pode sair pelas madrugadas, às vezes fazer um evangelismo, visitar alguma pessoa, acompanhar uma pessoa num hospital. Pode ocorrer isso. Mas você vai ficar aí vacilando no meio da rua, de noite? Para quê? Não. Você vai ficar se expondo. Qual o motivo? Então, esse medo seria uma vigilância na sua vida. Mas observe, o medo ele tem trabalhado nos pensamentos, o medo ele tem trabalhado nos sentimentos, o medo tem criado uma minissérie de terror na mente da pessoa, e esse medo que tem criado uma minissérie de terror na mente da pessoa tem deformado a personalidade e o propósito que Deus criou você. Por isso, é uma palavra de restauração hoje um pouco mais longa, tenho feito algumas reflexões no Instagram, no Facebook, mas hoje, em algumas ocasiões desse mês, a gente vai trazer uma palavra mais alongada, mais profunda, uma palavra mais forte, vamos dizer assim, para que você venha meditar, para que você venha executar a palavra. Executar é isso. Eu vou meditar o que o medo está fazendo comigo. Além de eu meditar o que o medo está fazendo comigo, eu vou usar a palavra de Deus como uma arma poderosa e espiritual. O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza de minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores se levantaram contra mim para devorar minha carne, meus adversários e inimigos falharam e tropeçaram. Se um exército se acampar contra mim, meu coração não temerá. Olha, você muitas vezes está cercado por notícias, cercado de armadilhas inclusive. Talvez muitas pessoas
tenham até se levantado contra você, inveja, muitas pessoas querem tirar o que é seu, muitas pessoas muitas vezes querem trazer dano à sua vida, mas olha, diga para você mesmo, quando os malfeitores se levantaram contra mim para devorar minha carne, meus adversários e inimigos falharam e tropeçaram. Se um exército se acampar contra mim, meu coração não temerá. Se uma guerra vier contra mim, ainda assim me manterei confiante. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está enfrentando uma guerra? Como é que está o seu coração? Confiante? Ou você está aí, estou fraco, não estou aguentando, eu vou morrer, vou desviar já que é assim mesmo? Não. Ainda, olha, ainda se uma guerra vier contra mim, ainda assim me manterei confiante. Confiança é a fé. Você confia no Senhor, então a confiança é isso, é uma fé. E esta fé é justamente em enfrentamento de circunstâncias, enfrentamento de adversidades. Por isso, leia o Salmo, ore o Salmo 27, além de ler, além de orar o Salmo 27, medite sobre o medo, medite sobre a confiança, medite e ore na primeira pessoa. Meu coração não temerá. Meu coração não temerá. Se uma guerra vier contra mim, ainda assim me manterei confiante. Deus abençoe você. Eu quero orar junto com você. Nós vamos ministrar o restante desse salmo no próximo dia, quinta-feira, dia 5 de agosto. Amém? Amado Deus, em nome do seu Filho Jesus, eu oro agora nessa noite, pedindo a tua bênção sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada homem, cada mulher, jovem, adolescente, criança. Eu oro nessa noite pedindo a sua intervenção para que haja cura sobre o enfermo, aonde quer que ele esteja agora neste momento, seja hospital, seja na casa, seja no trabalho, seja no leito, se for na UTI, que o Senhor manifeste a sua glória e possa trazer cura sobre esta vida. Há famílias agora conectadas, orando, clamando, buscando a tua face, pedindo um socorro. Há muitas pessoas que estão em desespero, orando, clamando, ou muitas delas, ao menos, não têm força nem para fazer isso. Mas eu me disponho a orar por estas vidas. Eu me disponho a abençoar elas no nome do seu Filho Jesus, porque este nome representa tudo que há de poderoso no universo da sua parte. Então eu oro nesta noite. Eu oro para que o câncer desapareça e essa vida seja curada. Eu oro nessa noite para que todo tipo de pressão seja normalizado e esta pessoa seja curada e abençoada agora no nome de Jesus. Eu oro para que a diabetes desapareça e haja uma normalidade plena sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus eu oro pela restauração emocional, familiar, e o teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você. Se você puder se inscrever no nosso canal do YouTube, se você puder nos seguir no Instagram, Facebook, será uma grande alegria poder estar compartilhando com você aquilo que Deus tem transmitido sobre a minha vida para você de forma espiritual. Amém? Deus abençoe e guarde em nome de Jesus.